irmãos? Aproveita que você está de pé, abre a Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Apenas o versículo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Quando já encontrar, diga amém. Ih, foi pouco. Agora está na tela. Está escrito assim, ó: o ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você pode fazer a leitura desse texto junto comigo, só para questão de fixação? Eu sei que você já conhece ele, de repente já leu algumas vezes, mas só para uma fim de didática mesmo. Isso é contagem de 3, vamos lá? 1, 2, 3. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Pode se assentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, antes de nós nos debruçarmos aqui no que o Senhor Deus tem para nossas vidas, eu queria registrar a minha alegria, o meu contentamento, a minha gratidão pela vida de vocês, servos do Deus Altíssimo. Eu, no momento de se cultuar ali, observava alguns dos rostinhos que a gente não consegue ver durante a semana, porque a gente sabe que trabalha, que estuda, e aí a gente, quando se depara com vocês aqui, a gente fica muito feliz, né? E eu de verdade procurei olhar cada um de vocês e fiquei muito contente de vê-los aqui. Está ali a irmã Elisete, o Caleb, fazia tempo que a gente não se via. Deus abençoe, né? Isso é muito bom. Pastor Braz, glória a Deus. Enfim, meus irmãos, é bom estarmos em comunhão, servindo ao Senhor, né? Eu agradeço também a Deus. Gedi, é o 491 que cantou? Foi o 491 da harpa cristã, né? Foi, né? Foi esse que você falou que você ia pôr um arranjo um pouquinho diferente? Eu estava aqui na hora do ensaio e falei: irmãos, a gente está sempre tocando. Era dele que você estava falando? Eu dei uma modificadinha aí. Jesus amado, hein, pastor Juliano? Parabéns, viu? Ficou muito bonito. Deus abençoe vocês todos. O Gustavo trouxe até mais um adicional ali, ó, para preencher tudo que você escreveu para eles fazer ali. Ô Gu, deixa Deus te usar aí. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto. Rosilene, né? Eita, Deus te abençoe, Rosilene. Prazer em revê-la, viu? Nós estamos diante de um texto sagrado, onde Jesus é quem está falando. A maior parte desse tempo daqui descrita é Ele quem está falando. E Ele está dando algumas respostas para aquela corja de crentes difícil da época dele. Não tinha ali escribas, tinha os fariseus, tinha os incrédulos, tinha os que não era nada, tinha os que era perturbado, tinha uns enviados do inimigo, que foi ali, como eles bem faziam já há um bom tempo, para questionar a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a mensagem de Jesus. E eles estavam ali com essa missão. Estava tendo um evento lá na cidade, então estava tendo um movimento, né? Eu não vou me recordar aqui agora qual dos versículos que vai descrever que estava tendo uma festa naquela ocasião na cidade de Jerusalém. Então, esse é o pano de fundo em que essa conversa, essa fala de Jesus acontece. E ele toma a palavra e começa a falar, ou a atacar, vamos assim dizer, a expor aquilo que seria o falso evangelho. E quando eu digo atacando, expondo o comportamento dos falsos pastores, daqueles que se diziam pastores, daqueles que se diziam líderes da igreja, mas que na verdade foram classificados aqui por Jesus como ladrões e salteadores.
Então, Jesus começa a expor esse assunto e a falar, e é uma palavra dura aos ouvidos de quem ali estava, dura para quem estava recebendo, porque ocupava esse posto, e dura também para a igreja, por perceber que de fato aquilo que Jesus estava dizendo era real. Ou seja, eles estavam negociando, usurpando da igreja de Jesus, da igreja do Senhor Deus. Então, e o Senhor Jesus aqui, tomado de autoridade do Espírito Santo, ele fala contra essa prática dos que ele classificou como ladrões e salteadores, ou falsos pastores, ou charlatões, ou então dificultadores. Porque o que acontecia nesse tempo era que estes homens, chamados líderes da igreja, estavam dificultando, por meio de distorções, o evangelho, colocando e criando regras que o Senhor Deus nunca exigiu, e das leis e diretrizes que o Senhor tinha orientado e deixado à igreja, eles pegavam, irmão Daniel, e distorciam elas, e isso o faziam para seu próprio benefício, para levarem vantagem, seja de popularidade, seja para inflar e inchar o próprio ego, ou então até mesmo financeira. Este era o comportamento, e era isto que faziam, e era exatamente contra isto que Jesus estava falando, e dizendo: os que vieram antes de mim, e nesse caso Jesus está dizendo aqueles que se autodenominaram o Messias, dizendo ser o Messias, mas na verdade não era. Então Jesus diz: esses eram falsos, eram mercenários, eram ladrões, eram salteadores. Mas Jesus não inclui nessa lista de classificação somente os que se autodenominaram Messias, mas ele inclui também aqueles que eram os líderes ali da igreja daquele tempo. Então o problema, irmão Luiz Antônio, da época era o excesso de regras, era o excesso de leis, de estatutos que Deus nunca exigiu, e a falta de compreensão, não da letra bíblica, mas sim do seu poder, a falta de compreensão da mensagem do Evangelho, a falta, irmão Claudiomar, da compreensão e da absorção do que a mensagem de Deus estava indicando. Então eles se atinham ou ficavam presos ao que estava escrito, e dentro do que estava escrito distorciam a seu bel prazer ou a sua bel vontade, para satisfazer interesses pessoais, como eu já mencionei. Então há um problema aqui instalado nesse sentido, e Jesus prega contra isso. Mas quando eu estava analisando este texto, eu senti em meu coração e fiz uma atualização, irmã Elisete. Tal problema ainda existe, mesmo 2000 anos já sendo passados, 2 milênios, muito tempo depois, porque o inimigo de nossas almas, que era inimigo já naquele tempo, continua também sendo inimigo ainda hoje. E já naquele tempo ele queria atrapalhar a igreja de ser igreja, queria dificultar o caminho para se alcançar a salvação, e a estratégia que ele usou foi de impor coisas pesadas, e que só os melhores, que só alguns podiam, entre aspas, fazer, e que Jesus, conhecendo a verdade da intimidade destes selectos, apontou e expôs que na verdade eles
diziam, se comportavam na frente do povo como se andassem perfeitos naquilo que apregoavam, mas na verdade eles eram hipócritas, pois falavam, mas não cumpriam. Inclusive, pastor Bonfim, na aula de hoje, mencionou a respeito disso, dizendo, fazendo citação, onde Jesus contra isso disse: façam o que eles estão dizendo, mas não cumpram o que eles estão fazendo. Porque o que eles fazem, ou o que eles falam, eles não fazem. Acho que foi o pastor Juliano que fez menção desse texto, né, pastor? E o que eles fazem não condiz com o que eles pregam. E aonde é que eu quis atualizar, irmão Diego? Aonde a gente pode perceber que nos dias de hoje a mensagem continua sendo contaminada. O inimigo das nossas almas, e quando eu digo nossas, eu digo de nós que aqui estamos, quanto daqueles que ainda não se converteram, que ainda não se renderam a Jesus. Ele continua a agir no intento de destruir, de atrapalhar a igreja de ser igreja. Ele continua, Wesley, a atrapalhar, a dificultar que as pessoas que ainda não são igreja se tornem igreja. Ele continua de forma estratégica a dificultar este caminho que chamamos caminho de conversão. Mas ele fez uma atualização de software na sua estratégia. Ele não usa mais nos nossos dias, ou pelo menos não na sua grande maioria, a estratégia que ele usou há 2000 anos atrás. Lá trazia-se pesos, cargas, regras, leis sobre leis. E hoje eu poderia classificar nossa era como a era da facilidade. O inimigo, na tentativa de deturpar e contaminar a palavra genuína do Evangelho, tem levantado pessoas, homens e mulheres, que se auto-intitulam missionários, pastores, bispos, apóstolos, e eu não, semideus, e por aí vai. E estes homens e mulheres anunciam não uma verdade cristocêntrica, não uma verdade que exige uma consciência limpa, não uma verdade de evangelho que aponta para a cruz. Não, anunciam um evangelho falso, apregoando facilidades e dizendo a você que está enfermo, venha e você vai ser curado. A você que está na miséria, que está na pobreza, venha e a sua vida vai ser mudada. Você vai passar a ter bonança e riqueza. E eu de manhã comentei com os irmãos, o contraste era muitas regras, e hoje nada de regras, porque a título de apregoar isso, eles desconsideram a essência do Evangelho, que é a salvação das nossas almas para a eternidade em Cristo Jesus. E quando falamos de salvação em Cristo Jesus, não tem como desassociar disso uma mudança radical, 100%, aleluia, literal, física e espiritual, de costumes, de hábitos, de sentimentos, de ideias, de opiniões. O Evangelho, quando entra na vida da pessoa, ele não só traz cura, ele não só traz libertação, ele não só traz uma mudança no estado e no seu estado social, socioeconômico. Não, o Evangelho de Jesus não se limita a isso, mesmo que isso venha no bojo. O Evangelho de Jesus muda o homem,
muda a mulher, ele deixa de ser ladrão e passa a ser honesto, ele deixa de ser mentiroso e passa a falar a verdade, ele deixa de ser mulherengo e passa a ser fiel à sua esposa, ele deixa de ser trapaceiro e passa a ser legítimo, ele deixa de ser falso e passa a ser original, ele mexe com o caráter, ele mexe com a postura da pessoa. O evangelho de Jesus não é um evangelho de facilidades, não é um evangelho cheio de regras sobre regras também. O evangelho de Jesus aponta para a cruz. Quando ouvimos Jesus pregar, quando vemos a vida dele, que ela é a própria mensagem, nós vamos encontrar entrega, nós vamos encontrar humilhação, nós vamos encontrar rendição, nós vamos encontrar obediência. Então, quando eu falo do evangelho genuíno e vos digo que o evangelho aponta para a cruz, quando você e eu olharmos para a cruz, entenda, aponta para Jesus, para o sacrifício que ele fez, para a demonstração do que ele fez, do que de fato é o evangelho de Jesus genuíno. Então, o evangelho não implica em facilidades, não implica em prosperidades, não implica em resolução de problemas. Não, um evangelho genuíno implica em salvação da alma, aleluia, em Deus te tirar do inferno e te colocar na fileira para morar no céu. É isso que implica o evangelho. Essa é a verdade. Pastor Alexandre, no bojo vem cura, no bojo vem libertação, vem uma mudança, vem milagre, vem coisas maravilhosas, mas também vem estatutos dos céus, também vem a lei do amor, a lei do perdão, a lei da misericórdia. O evangelho de Jesus, o genuíno, ele unifica as duas coisas, mas as duas coisas são como resultado de uma vida impactada e transformada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, pela mensagem da cruz que foi anunciada por meio da vida de Jesus para nós. Este é o evangelho. E com essa palavra, e com isso que Jesus estava ministrando, nós vamos ler no texto que havia uma distorção disso. Eu só fiz aqui uma correlação, um ponto de link do passado com o presente, para mostrar que enquanto igreja, nós ainda estamos sob o ataque do inimigo de nossas almas. Há quem pense, evangelista Elvis, que nós dormimos em berço esplêndido, mas isto é um equívoco, isto é um engano. A batalha continua, e a batalha é nossa. E aonde é que, quem é que vence essa batalha? Como é que nós como igreja vencemos? A palavra de Deus que diz que é com a fé que nós vamos vencer essa batalha. É a fé que vence essa luta. Fé aonde? No evangelho genuíno chamado Jesus Cristo de Nazaré, que derramou e verteu o seu sangue lá na cruz do Calvário. Fica calmo, eu só estou introduzindo, estou preparando vocês para ouvir o que eu tenho a dizer, o que o Espírito Santo tem a dizer, melhor dizer. Então essa é a questão. Quando chega no versículo 10, e eu fiz tudo isso só para dizer para os irmãos que eu entendo o contexto do texto, e eu não quero forçar o texto, e como dizia o presbítero Kleber, não estou aqui usando pretexto para apregoar uma mensagem, não, estou muito claro em relação ao contexto do João capítulo 10. O que eu quero é que você se atenha comigo ao versículo 10 em que nós acabamos de ler.
O versículo diz que o ladrão vem. O ladrão aqui, pelo contexto, nós vamos entender que Jesus estava se referindo aos falsos mestres, aos falsos pastores, aos falsos líderes, aqueles que, como eu já disse, usurpavam da igreja. Mas preste atenção, irmão, que especificamente neste versículo, Jesus, ele meio que categoriza uma espécie de comportamento que aponta para uma personalidade. E eu queria que você observasse isso comigo, porque o que opera no ladrão a quem Jesus está mencionando aqui neste versículo é o mesmo que opera nos ladrões e salteadores, ou seja, o espírito do inimigo das nossas almas. A ação do diabo é a mesma. Quem é que levanta alguém para falsificar, para deturpar, senão o próprio diabo que o faz? Então, quando eu olho para esse texto e leio aqui o ladrão, eu posso interpretar como uma simbologia do próprio diabo, usando figuras de liderança e de destaques. E se você observar o texto, você vai ver, ele diz, o ladrão, que aponta, portanto, para uma figura, para uma simbologia de que seria o diabo. Por que eu concluo isso? Pelo que Jesus diz na sequência. O texto está lá na tela. Quando ele se refere, ele fala é artigo definido no singular, masculino. Não é uns, não é alguns, não é outros. Não, ele diz o ladrão. Está sendo muito específico, de alguém específico. E esse ladrão é o próprio diabo. E ele fala, o ladrão não vem. Olha que interessante, irmão, ele começa com uma negativa. Ele não vem senão. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu vou traduzir para a versão Rafael atualizada. O diabo só vem para fazer esse negócio. Ele não tem outra função. A missão principal dele é essa aqui, ó. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, o ladrão não faz outra coisa senão essa daqui. Ele só faz isso aqui. Então, quando você perceber alguém roubando, matando e destruindo, entenda, esse alguém é o próprio cão fazendo essas coisas. Então, olha irmãos, eu realmente quero que vocês venham junto comigo, porque isso é muito importante. Ele não vem senão, a sua missão é esta, é disso que ele se ocupa. Isso me traz, irmão Jefferson, um senso de responsabilidade e compromisso muito grande enquanto igreja. E entender que o inimigo meu e seu, não de Jesus, porque de Jesus ele já é derrotado, mas ele é meu e seu inimigo. Ele tem uma ocupação específica, na qual ele se empenha diariamente. Aliás, pode aumentar um pouquinho o volume, que eu quase não estou ouvindo. Ele se empenha diariamente em fazer isso: roubar, matar e destruir. E quantas pessoas ele está conseguindo fazer isso? Quantos anos você tem, Bebele? 18? Bebele, você já parou para imaginar quantas meninas da sua idade o inimigo de nossas almas tem roubado, matado e destruído? Já pararam para pensar na quantidade de pessoas? Eu vou te dar um spoiler, ou então vou tentar te ajudar a enxergar. Nossa cidade é uma bênção, é uma cidade muito bem estruturada, muito bem cuidada, mas há um problema tido pelos nossos governantes como um problema social, que é a questão das pessoas
em situação de rua. Está aqui o pastor Jonas Malafaia, quem trabalha proficuamente numa casa de recuperação, poderia falar com isso, sobre esse assunto com maestria. Mas quando você passa por essas pessoas, ou pela nossa cidade, é inevitável, Xandão, é inevitável nós nos depararmos com elas. Se você sair aqui agora, exatamente agora, vai aqui agora, pega aqui à esquerda, desce, vai até o final, lá na Adete. Quem sabe onde é a Adete? A igreja, tem ali embaixo. E pega para a esquerda na Adete. Você vai colar aí, e no entorno dela, dezenas de pessoas destruídas, arrebentadas, mortas literalmente, quando cai o breu da madrugada, meus queridos. O patrulhamento pela região central, e nós nos deparamos, porque daí as pessoas de bem estão dormindo, os trabalhadores estão dormindo, aqueles que estão em condição boa estão descansando, porque no seu dia seguinte enfrentarão um dia de trabalho. Mas essas pessoas que estão sendo massacradas pelo diabo estão pelas ruas, e elas parecem zumbis. Você não está entendendo. De repente, sabe, pastor Jonas, seria legal, não sei, de repente a gente fazer um movimento. Nós já fizemos isso várias vezes. O Gabriel encabeçava. Vocês lembram que a gente ia com violão? Zumbis, sabe, irmão Luiz Antônio? Eu não sou muito fã, eu não gosto de ver, mas tem uns filmes, aqueles jogos Resident Evil, né? Fala bastante dessa forma. Eu não sei se Mortal Kombat também tem alguma coisa assim. Tomb Raider, aliás, aquele jogo também da Lara Croft lá, e outros filmes. A produção hollywoodiana reproduz isso. E aquilo que a gente olhava só nos jogos e nos cinemas, eu estou vos alertando, dobra a esquina, que não está mais só em Hollywood, não está somente nos jogos. Você vai se deparar com pessoas fedendo, onde as fezes e a urina já estão grudadas ao corpo. Eu quero que você sinta nojo, porque é nojento mesmo, é terrível mesmo o estado do homem e da mulher nas mãos e nas garras de Satanás. Não se penteiam, não tomam banho, exalam um odor, o hálito é terrível. As mãos pretejam de tanta sujeira, os pés todos rachados, as roupas rotas, velhas, rasgadas que alguém deu. E você sabe uma coisa que a gente sempre encontra com eles, sabe? Vou lhes dizer, às vezes um caninho, às vezes uma latinha furada. Alguém esses dias me perguntou por que eles andam pedindo bombril, às vezes com um chumaço de bombril no bolso. Você sabe o que é isso? É o jeito que eles fumam o crack. E se tem uma coisa, irmão, que arrebenta comigo, é quando eu me deparo com uma pessoa nessa condição. De repente eu estou falando com alguém aqui que tem algum parente desse estado, alguém nessa condição, e essa pessoa vai poder falar para você melhor do que eu o quão doído é, porque quem sofre não é só aquela vida. Pastor Juliano, tá frio? É sua irmã, cunhada, como é que é o nome dela mesmo? Camila. Posso falar, pastor Juliano? Se não puder, fala aí que não puder. Certo. Um dia, irmãos, eu vi o senhor, lembrei. Um dia, lá na Zona Norte, eu vou estar bem no lugarzinho, tá? Zona Norte, Jaguari,
Tem uma praça, atrás da praça tem os predinhos do Jaguari, famoso, quem quiser ir lá vai ver a praça lá. Predinho do Jaguari. Naquela praça, eles fazem tráfico de drogas. Aí eles ficam aqui na beira da praça, vendendo para as pessoas que são dependentes, viciadas, que estão escravizadas por Satanás através do vício. E aí eles, quando a equipe se aproxima, eles correm e se invernam para o meio da mata e saem lá nos predinhos. E aí por lá eles entram em algum prédio, em algum apartamento e somem. Quase impossível de você pegar. Vai dar um jeitinho, pega. Mas enfim, o que eu quero destacar é que ali naquele entorno, no meio daquela mata, e ela deve ter ali, eu sei, deve ter alguns quilômetros. O Alex já patrulhou lá na região, lá Alex, deve ter alguns quilômetros, uns 3, 4 quilômetros de extensão. Ela é fina, ela é estreita, mas ela é grande assim. E quando você entra ali para aquele meio, irmão, a quantidade de gente, irmão Edson, vivendo naquela condição terrível que eu acabei de explicar para vocês, não é pouca, Xandão, não é pouca, é muita gente. E você encontra um monte de gente lá, inclusive desviada da igreja, afastada do caminho do Senhor. E um dia a gente foi fazer uma operação lá, e nós fizemos uma abordagem. De repente eu puxei uma moça para o lado, para a gente fazer a qualificação. E eu, na minha alma, falando: Jesus, não é possível que essa pessoa consegue, isso aqui não é possível, que isso aqui faz sentido, Senhor. Não faz sentido humanamente falando, quanto mais espiritualmente. E aquela moça estava do meu lado, e eu disse a ela, falei: filha, o que você está fazendo aqui? Eu me lembro que ela era nova ainda, a idade, ela me falou a idade. Eu falei: mas você não está aparecendo. Se ela te vê esse vídeo depois, me perdoa, porque foi a verdade que eu disse. Você parece que tem uns 80 anos, filha, você está acabada, você está arrebentada. E acho que tinha o quê? 20 e poucos. E aí fui ali falando, falei: não faz sentido, você precisa conhecer Jesus. Jesus pode te libertar, filha. Mas mais do que isso, quando você morrer nessa condição, você vai para o inferno. Jesus pode garantir que você não vá para o inferno. Jesus vai te levar para o céu. Mas só que você precisa aceitar Ele, você precisa se converter e tal. E ali, irmão, ó, baixinho, sussurrando no ouvido dela, para pelo menos uma. E ela encheu os olhos de lágrimas e falou assim: pois é, eu sou desviada. Eu falei: mais uma, porque todo mundo aqui praticamente é desviado. Ela falou assim: então, isso aqui, e aí começou a contar a história dela. Meu cunhado é pastor, minha irmã é crente e tal, não sei o quê. Eu falei: é mesmo? E de onde é que você mora? Ela falou: só na região sul. Eu falei: qual bairro? Lá do Imperial. Eu falei: opa, começou, acho que eu conheço, né? Eu falei: quem é o seu cunhado? Ela falou assim: o Juliano. Juliano Leão, pastor Juliano? Aí ela disse: sim. Eu falei: eu não admito que você vai ficar aqui. Ele congrega comigo, conheço o pastor Juliano. Não é possível, filha, que você vai ficar aqui. Não é possível. Você tem gente orando por você, você não pode ficar aqui. Você tem que ouvir e corresponder ao chamado de Jesus e sair desse lugar. E eu me lembro que na ocasião os meninos já tinham que sair e tal, e eu marquei bem onde ela estava. Depois no outro dia eu mandei mensagem, né, pastor Juliano? Falei com o pastor Juliano, falei: pastor Juliano, eu me deparei com uma moça assim, assim, assado. Ela está em tal e tal lugar, assim, assim, assado. Aí o pastor Juliano falou: rapaz, já faz quanto tempo? Fazia um bom tempo. Faz 6 meses, 7 meses, não sei, fazia bastante tempo. Faz muito tempo que ela está sumida. Nós não sabemos nem se ela está viva. De onde que ela está mesmo? Aí eu falei o lugar e ele foi lá. E aí ele já testemunhou isso aqui também. Entrou lá no meio daquela mata e achou a Camila lá. E pegou a Camila, levou para casa, deu um jeito lá, né, pastor Juliano? Pregaram o evangelho para ela, ela aceitou Jesus. Esses dias eu estava vendo ela, eu não sei que evento que foi, que a gente se encontrou. Eu juro para os irmãos, diante de Deus, eu não a reconheci. Eu cheguei assim, aí o pastor Juliano parou e falou: não lembra dela? O pastor Juliano: não faço ideia de quem seja. Ele falou: é a Camila. Eu falei: que Camila, pastor Juliano? Aquela que você encontrou lá, aleluia, acabada e destruída por Satanás. Eu falo dentro da viatura, irmãos.
para a minha equipe, sempre falo, repito, o único que pode mudar, o único é Jesus. Se Jesus não entrar na vida deles, eles não mudam. Eu respeito o trabalho da Secretaria de Apoio Social, de verdade eu respeito muito, eles se esforçam demais, mas eles não têm o que nós temos. Eles não têm o que a igreja tem. E o que é que a igreja tem? A palavra de Deus diz assim: olha, prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. A igreja tem restauração de vida, a igreja tem transformação de vida, a igreja tem libertação, a igreja tem Jesus de Nazaré. E aí o assunto é esse. Ele tem essa missão de roubar, de matar e de destruir. E eu pesquisei um pouquinho. Que ações são essas? Elas são crescentes ou elas são independentes? Ele faz uma delas ou ele aplica as três em sequência? Como que funciona isso? E aí, irmão, de repente em outro momento a gente fala um pouquinho mais aprofundadamente sobre esse assunto. Mas é certo que ele rouba. E traduzido, quando você vai aprofundar a palavra roubar, ele traz uma ideia de subtrair furtivamente. Dificultei o seu lado aí? Furto. Subtrair furtivamente. Os irmãos talvez não saibam, mas a diferença entre roubo e furto é que roubo usa ameaça ou violência ou grave ameaça. Quando o ladrão chega, aponta a arma, ou fala daqui e tal, e ele te ameaça, ou dá, ou senão eu vou te matar. Isso é roubo. É quando há uso de violência. Amém? O furto, você nem viu, e a pessoa levou. E a palavra roubar aqui aponta para essa ideia. Em alguns momentos você vai tentar distinguir. Quando está se falando na Bíblia aqui nesse texto, quando está falando do roubo que a gente entende hoje, é o salteador, aponta para roubo, para aquele que usava de violência. Mas o texto, Jesus está dizendo, o ladrão, o diabo, o inimigo das vossas almas, ele vem, se não para fazer outra coisa, roubar, ou seja, furtar, sem que você perceba. E a queda, irmãos, dessas pessoas começam sem que elas percebam. É silenciosa. O furto ele se dá dessa forma: você deita para dormir, quando você acorda, não está mais lá. A bicicleta já foi, o carro já foi levado, de repente algum móvel lá dentro do quintal foi levado, foi subtraído, você nem viu, e ele foi embora. E é assim que o diabo faz. Ele vem quietinho e só rasteiro. Quem prestou atenção na oração que fizemos aqui antes do início do culto, e depois na vida do pastor Juliano aqui durante o culto, repreendendo as hostes do inferno, as nuvens do mal, aquelas artimanhas, a presença do mal, repreendendo e falando: sai, vai embora, seja dissipado, não tem espaço para você aqui. Por quê? Porque se nós não repreendermos, mesmo que nós não estamos vendo, eles entram quietinho para tentar roubar a sua atenção, fazer seu celular tocar, fazer com que você se distraia com alguma mensagem, fazer com que você se distraia com alguma coisa, e aí o louvor parece que não tem o mesmo gosto, não tem o mesmo peso. Quando você se dá conta, você já não está nutrido, sai daqui do mesmo tamanho que entrou, a palavra não parece não fazer, acho que o pastor está pregando, mas não está servindo para mim, deve estar servindo para alguém. Não! A palavra serve para todos nós, ela mexe com todos nós. Mas ele é assim, sorrasteiro. E aí ele mata, ou seja, ele leva para longe de Jesus. Quando a pessoa se dá conta, ela já fala assim: eu acho que eu não vou no culto hoje não. Eu acho que eu não vou orar hoje não. Eu acho que eu não vou jejuar hoje não. E aí devagarzinho, ela vai se afastando e vai ficando distante, não só da igreja, mas também de Jesus. E aí quando ela se dá por conta, ela já está indo ali no barzinho com os amigos, só trocar uma ideia, bater um papo, ou então indo ao cinema, ao invés de vir falar com o papai do céu, ou então a um restaurante, a uma baladinha, a uma festinha. Daqui a pouco, lá naquele meio, alguém fala assim: toma um gole. Aí a pessoa
toma um golinho, que mal tem beber uma cervejinha bem gelada, uma torre de chope, um uísque, ou então um copão que mistura energético com bebidas destiladas. Que mal tem nisso? É fraquinho. Beber um ice. Pastor, o senhor sabe bastante. É claro que eu sei, eu trabalho na rua. Aí a pessoa, quando se dá por conta, está viciada, bebendo. Quando ela se deparava com um problema, ela ia para o quarto de oração. Agora ela acende um cigarro para ver se ela tranquiliza os ânimos. Quando o problema era muito grave, ela fechava o tempo a jejuar. Agora, ao invés de fazer isso, ela passa numa boca de fumo para comprar um papelote de cocaína, para cheirar e ver se esquece dos problemas, para ter cara de enfrentar a família. De repente seja chocante essa palavra para você, mas deixa eu falar um negócio. Acontece no nosso meio. Pastor, mas como assim? É que a gente não percebe. É sorrateiro demais. Mas hoje Jesus me levantou para fazer como Ele fez lá naquele dia. Vim aqui na cara de Satanás e falar: sai pra lá, cão. Aqui você não vai ter vez, não. E expor a feiura, a coisa ridícula e feia que Ele faz, para que nós nos convertamos e nos alertemos diante de Jesus. Mas é interessante que isso evolui para destruição. Irmão Elvis, a destruição, o estágio da destruição é o estágio do que a gente descreveu inicialmente. É quando a pessoa já perdeu as esperanças. Sabe, Felipe, eu já encontrei pessoas na rua que um dia, conversando, falei: caboclo, mas vamos lá, você tinha emprego, você tinha esposa, você tinha família, você ganhava bem. Qual a lógica de você estar aqui nessa condição, fumando essa pedra de crack? Ele falou: sabe o que é? Foi a primeira. Depois da primeira, eu fiquei com vontade da segunda, e da terceira, e da quarta, e assim foi. Enquanto eu consegui sustentar meu vício e manter a aparência, eu fui. Mas só que chega num momento, cara, falou desse jeito para mim, chega num momento, irmão, que nós já não está mais nem aí para nada. Nós só quer a pedra. Foi o que o senhor falou aquele dia aqui, pastor, no testemunho. Quem já assistiu o testemunho do pastor Jonas Malafaia? Quem não assistiu, assiste lá, é benção. Chega num momento que a gente não está mais nem aí para nada. Sabe por quê? A mulher já foi embora mesmo, já levou os filhos, já me tocou de casa, eu já perdi o emprego, eu já não estou mais, já não tenho vida mais social, já perdi os amigos, já não tenho roupa, não tenho carro, não tenho mais nada. Então, mais uma, menos uma, vamos atrás de mais uma. Está com a vida completamente destruída. Mas como vocês bem me conhecem, eu gosto de estreitar o assunto. Eu estou falando de uma realidade que a gente está apontando, que está passando aqui do nosso lado. Está passando aqui, ó, está acontecendo. Eu falei, eu vou te dar alguns pontos. Tem aqui, ó, no Detroit está acontecendo. Aqui por trás, aqui do São Vicente, algumas dessas vielas, isso também acontece. Desce um pouquinho aqui, a viadutra, ali embaixo você vai ver algumas pessoas nessa condição. Sobe um pouquinho aqui, ó, para o Jardim Americano. Passa por detrás ali do Jardim Rodolfo, tem um descampado. Você vai ver a quantidade de pessoas naquela mata ali, vivendo terrivelmente. Desce um pouquinho aqui o Pararangaba, para trás da creche ali. Vai lá para você ver. São muitas pessoas. E eu poderia te descrever vários lugares onde isso está acontecendo. Só que o negócio é o seguinte, irmão. Não nesse nível, não nesse estágio, mas aqui dentro tem pessoas que estão sendo mortas. Elas ainda não foram destruídas, mas elas já foram roubadas pelo ladrão. Elas já foram, e agora o ladrão está tentando matar ela. Tem pessoas aqui, pastor, mas do que o senhor está falando? Que os sonhos delas já foram levados embora. Tem gente aqui que as esperanças dela de ser uma pessoa melhor já foi levada embora.
Tem gente aqui que as esperanças dela de progredir numa carreira já foi levado embora. Tem pessoas aqui que a esperança de ter uma família, o sonho de ter uma família foi levado embora. Tem gente aqui que a esperança, a vontade de ser batizado com o Espírito Santo foi levado embora. Tem gente aqui que o sonho, a vontade, o querer, aquele negócio, aquela chama dentro do coração por algo foi levado embora. A vontade de cantar foi levada embora. A vontade de orar foi levada embora. Os sonhos foram levados embora. As esperanças foram levadas embora. Segura que eu vou apertar um pouquinho mais. A paz foi levada embora. O sono foi levado embora. O sorriso foi levado embora. A alegria foi levada embora. Você nem se deu conta, mas o inimigo levou. E agora ele está tentando te levar para longe de Jesus e com isso matar a sua vida espiritual. Mas é o que eu falei. Do jeito que Jesus levantou e expôs o trabalho de Satanás, hoje ele está fazendo a mesma coisa aqui essa noite. O Espírito Santo de Deus vai colocar tudo isso por terra em nome de Jesus. A palavra de Deus hoje vai modificar todo este cenário. E como é que isso, olha como que é legal, irmãos, o texto. Porque em face a tudo isso, Jesus se contrapõe. E ele arma uma linha de contraste na sua fala. Ele diz: o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. E a parte B do versículo vai dizer: mas eu, verso 10, porém eu vim. Enquanto um é ladrão, o outro veio fazer o quê? Dar. O ladrão veio senão a roubar, porém eu vim para que tenham. Enquanto um quer roubar, um veio para dar. Enquanto o ladrão, o diabo, para ficar fácil de você entender, enquanto o diabo quer levar suas coisas, Jesus está aqui dizendo: eu quero te dar. O ladrão veio para roubar, eu vim para que tenham. O diabo veio para subtrair furtivamente, eu vim para diante de todo mundo te dar o que eu tenho para dar. Ah não, irmão, você não está entendendo. Depois de tudo que eu descrevi, a lamúria, a desgraça que essas pessoas dizem, eu vou repetir: o diabo veio para fazer dessas pessoas, para levar a alegria, para levar a saúde, para levar a paz, para levar a salvação, para levar a eternidade para o inferno. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Isso. Um veio tirar, o outro veio dar. Um veio para levar, o outro veio para trazer. Um veio para subtrair, o outro veio para somar, veio para adicionar. Um é ladrão, o outro é Jesus, o bom pastor. E ele não se limita. Olha para o contraste. O diabo veio roubar, mas ele não veio só roubar, ele veio também matar. E olha o que Jesus diz: eu vim para que tenham, eu vim para dar. E enquanto o ladrão quer matar, eu vim para dar vida. Aleluia. Eu estou com uma vontade de apontar a pessoa, mas eu vou me controlar. Segura, porque é para você mesmo. Ei, o ladrão não vai levar, o ladrão não vai te matar, porque Jesus está na casa e Ele veio para te dar e te dar vida. Um veio roubar e matar, o outro veio dar e dar vida. E aqui, olha que coisa linda, irmão. Eu fui tentar entender o que é destruir. E uma das palavras sinônima de destruição é aniquilar. É aniquilar. É levar a condição de nada.
Destruir, deixar de existir, é o antônimo de construir. Construir é quando você edifica, quando você levanta. Destruir é pegar o que está construído e reduzir a monturo, a um monte de tijolo que não serve para nada. Isso é destruir. E o ladrão veio para destruir a sua vida. Ele veio para fazer de você um monturo. E pense você que a palavra de Deus diz que quem está de pé, vigie para que não caia. Ela ainda diz em outro lugar, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Não pense você que ele não passa lá no entorno da sua casa para tentar perturbar o seu sono. Não pense você que ele não vai lá no seu trabalho, que ele não vai lá na sua vizinhança, que ele não vai lá na sua escola. Ele está o tempo todo buscando uma brechinha para entrar e roubar, matar e destruir. Só que o que eu mais gosto desse texto é a palavra como. A Bíblia diz que ele anda ao vosso derredor, bramando como leão. Só que ele não é leão, porque ele pode até fazer barulho de leão. Só que quando ele dá de cara com o leão da tribo de Judá, um faz som como de leão, o outro é o próprio leão. Um está ao derredor, Jesus está dentro de mim e de você. Aí ele faz o barulho dele. Aí o leão sai do lado de cá e fala: sai, aqui não. Aleluia. E então, enquanto um quer destruir, aniquilar, gerar, levar ao estado de nada, o outro veio para que tenham vida. E aí ele faz o contraste da destruição: e a tenham com abundância. E eu fiquei me perguntando, Diego, como que é ter uma vida abundante? E foi legal, porque quando eu estava pensando nesse assunto, e Deus ministrando ao meu coração, passou acho que alguns dias, coisa de 4, 5 dias. Nós estávamos aqui no bazar que teve, e aí a irmã Tereza me perguntou no momento ali, ela falou assim: pastor, me tira uma dúvida, o que é vida abundante? Você vê que, quando é que foi o bazar? Quando foi o bazar? Dia 13, né, de julho. E hoje é dia 28. Olha quanto tempo que essa palavra está sendo mastigada. Olha para vocês verem como que funciona o jeito do Espírito Santo trabalhar. Aí, naquela ocasião eu dei as devidas explicações para ela. Mas aqui para hoje eu trouxe o seguinte: o que seria isso? Seria exatamente o contrário do que o ladrão veio fazer, do que o diabo veio fazer. E quando o diabo veio destruir, arrebentar com tudo, não deixar nada, Jesus veio para dar, e dar bastante. E aí, irmão Gedi, o que é uma vida abundante? A ideia de abundante é bastante, é em excesso, de verdade mesmo. Você pode procurar depois no dicionário. É aquilo que está bastante, é aquilo que é em excesso, sobrando. Eu disse na ocasião, eu falei para a irmã Tereza, uma vida abundante é uma vida que transporta. Pastor, mas peraí, eu não ganho R$1 milhão por mês, mas quem disse que eu estou falando que é nesse nível aqui, ó, pobrezinho que a gente vive? Uma vida abundante no Senhor é uma vida que sobra no Senhor, é uma vida que transborda em Deus. Uma vida abundante, irmão Alexandre, é quando você está tão cheio de Deus na sua vida, que a pessoa pisa no seu calo, e você, em vez de xingar, você dá o que Jesus daria. Você olha para ela e fala assim: está perdoado, meu querido, vai em paz, fica tranquilo. Isso é uma vida abundante. A vida abundante é aquela pessoa que ama incondicionalmente, mesmo que as pessoas no exterior não entendam.
Uma vida abundante é aquela que exercita misericórdia, porque ele recebe misericórdia do Pai, porque ele recebe amor do Pai, porque ele recebe o perdão do Pai. Então aquilo que ele recebe do Pai, ele também compartilha, porque sobra, porque tudo que Deus dá, Deus não dá com reserva, Deus não dá com mesquinhez, Deus dá sobrando para a gente. Eu vou provar para você. Você é alegre? Você é feliz? Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz, irmão. Eu vigio para falar essas coisas, mas eu sou muito feliz. E eu espero de verdade que o Espírito Santo blinde nós aqui, para ninguém ouvir isso, distorcer isso. Mas eu sou uma pessoa muito feliz em Cristo Jesus. Você sabe de uma coisa, irmão? Quem gosta de comer aqui? As pessoas que eu descrevi, que estão nas garras do ladrão, quando você dá R$5 para elas, porque ela fala que está com fome, você sabe o que ela vai fazer com aqueles R$5? Ela vai passar na biqueira para comprar mais uma pedra. Uma vida abundante tem prazer em coisas que ao homem é tão simples. Uma vida abundante senta para, olha que coisa linda esse pôr do sol. Não tem problema nenhum lá para se preocupar, né, pastor Juliano? Vida vai de vento em polpa, não tem nenhuma preocupação, nada, está tudo tranquilo. Claro que não. Tem lá os biozinhos para resolver, tem lá as preocupaçõezinhas para resolver, tem lá um monte de coisa para dar encaminhamento. Mas uma vida abundante em Cristo Jesus senta para admirar a obra do Criador e olhar e falar: olha que coisa linda que o meu Jesus fez. E eu poderia exemplificar de várias formas o que é uma vida abundante. Uma vida abundante é uma vida completa, não tem falta de nada. Quando eu falo assim, você lembra de quem? Uma vida abundante é uma vida completa, que não sente falta de nada. Quando eu falo assim, você lembra de quem? Na hora eu lembrei, sabe de quem? Do salmista. Porque lá no Salmo 23 ele fala assim: olha, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Algumas, e a maior versão é: o Senhor é o meu pastor, e nada. Você sabe o que é que o salmista estava declarando? Eu tenho o bom pastor na minha vida, e portanto eu tenho uma vida abundante. E uma vida abundante, onde tem a presença do bom pastor, não tem falta de nada. É uma vida completa. Ei, pastor Rogério, o vento que soprou lá, soprou e soprou por bastante tempo, hein, pastor Rogério? Mas sempre aqui nos pés do Senhor, sempre aqui na vida abundante. Aí, como explicar isso, pastor Rogério? Posso, pastor? Vê lá. Tá? Como explicar isso? Endividado, na dificuldade, no aperto que eu sei que você passou com a sua esposa. Mas aí estava aqui servindo na igreja. Olha que coisa doida, irmão. Doida pro homem. Aí eu e você passava aqui para o homem que estava sendo arrebentado no campo material, no campo humano. Passava aqui e falava assim: pastor Rogério, ora por mim. Aí o pastor Rogério levantava a voz e as mãos e começava a orar, e de repente Deus abre a janela do céu e começa a mostrar um monte de coisa para ele. Toma a boca dele e falava com você ali, e inspirado pelo Espírito Santo. Aí eu explico: irmão, explica essa matemática. Como que alguém passando dificuldade na vida tem abundância? Isso, entenderam? Porque uma coisa não está ligada com a outra. Diego, os enfrentamentos que a gente enfrenta aqui nessa vida terrena não se comparam com a glória que em Deus, de Deus em nós, há de ser revelada. É muito maior, é muito mais elevado. E aí
Pastor, permita, eu vou concluir esse raciocínio. Com todos esses problemões, com todas as dificuldades, orava, Deus usava, e a pessoa saía daqui sarada, abençoada. E o pastor Rogério voltava para casa com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades a serem enfrentadas, porém cheio de paz, cheio de alegria no coração. Eu sei porque eu presenciei, eu estou falando do que eu vi. E aí ligava, não se contentava, ligava: pastor, o senhor não sabe o que acabou de acontecer. Entrou uma mulher aqui, entrou um homem aqui, entrou uma família aqui, entrou uma jovem, entrou um jovem, e aconteceu isso e isso, e Deus falou isso e isso, e fez isso e isso. Pastor, que glória! Explica isso para mim, irmão. Eu te explico. Jesus Cristo, o bom pastor, aquele que dá vida e vida com abundância. Isso é o efeito dele na vida do homem e da mulher que o serve, que o teme, que o segue. Uma vida completa que não tem ausência de nada. É uma resposta à declaração do salmista lá no Salmo 23. Uma vida abundante também aponta para um transbordo, que é o que a gente já mencionou. É o oposto de destruição. É o oposto de nada. Quero te convidar a colocar de pés.